aconteceu no dia de hoje, fazendo as questões de 5 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária, no intuito de verificar uma associação criminosa de pessoas que estavam solicitando auxílio reclusão, né, de pessoas até inexistentes. Por isso o nome falso captivo, né, são falsos presos. Então, alguns auxílios, em sua maioria solicitados, eram pessoas que nunca foram presos, mas com a falsificação dessas certidões dos órgãos públicos responsáveis por emiti-las, eles acabavam angariando essas reclusões, né? Então, eles cooptavam famílias, né, com que alguma mãe, né, com filhos menores de baixa renda, né, e não importando ou não se o pai estava preso ou não, eles conseguiam fazer essa falsificação e edição de documentos para solicitar essa reclusão. Então, no estado do Amazonas e Manaus foram 3 mandados de prisão e 3 mandados de busca e apreensão. E em Minas Gerais foram 1 mandado de prisão e busca e apreensão. E no Paraná também, né, referente à mesma associação criminosa, foi cumprindo esses mandados de busca e apreensão e prisão, né. Correlata a instauração da operação, né, foi feito algumas apreensões de bens, né, dos envolvidos no crime. Contas bancárias foram feitas as indisponibilidades dessas contas bancárias dos envolvidos também e o compartilhamento dessas provas, até porque o órgão, que é o INSS, o autor desse pagamento, ele terá que fazer as questões das investigações administrativas, né, o cancelamento e suspensão dos bens que de fato foram feitas nessas investigações, né, e, porventura, demais outros benefícios nos materiais apreendidos, a gente verifique, né, que os que não foram correlatos na primeira fase, né, que na segunda é feita essa demanda conforme análise. Vamos às perguntas. Primeira pergunta, CN7. Bom dia, doutor. Há quanto tempo estava acontecendo essas fraudes e esses mandados de prisão temporária que aconteceram aqui em Manaus, esses suspeitos, eles têm envolvimento com esses reclusos? Tem alguma ligação com a família? Como é que eles conseguiram esses dados? Sobre os daqui de Manaus e também os de fora, toda vez que a gente, né, chama para ouvir, né, a gente não tem muito contato com os reclusos, né? A gente chama para ouvir, de fato, os familiares, que é a mãe, né, que recebe esse benefício, é ela que vai ao banco fazer a retirada desse valor, e a maioria deles informa que eles de fato achavam que tinha direito, né? Agora, com relação aos que não foram presos, né, eles se negam a permanecer, como estão como investigados aqui em sede policial, eles preferem ficar em silêncio, né? Que eles sabem que já que o pai da família, o não recluso, que eles não foram presos, né, não teriam direito, então eles permaneceram em silêncio, né? Todos eles que foram ouvidos aqui em sede policial. De acordo com as investigações, há quanto tempo eles cometiam essas fraudes? A investigação ela está acontecendo desde 2020, né? Então, mas tem situações recebidas até 2017, 2018. Então, é mais ou menos essa data. Mas a investigação ela vem o inquérito foi instaurado de 2020 para cá. TV Encanto das Águas. Delegado, o senhor pode explicar melhor de que forma essa organização criminosa agia? Não eram necessariamente pessoas que estavam presas, eram pessoas que se passaram por presos, é isso? Já está em tratativa tanto o Ministério da Previdência Social, Departamento de Polícia Federal e outros órgãos que são responsáveis por fiscalização e investigação de alguns tipos de benefício, né? Então, foi detectada uma falha que tem que ser consertada. Então, o que tinha que ter, de fato, existente é uma família, né? Então, tem ali a mãe e uma criança, uma família de baixa renda, e o pai em si não precisaria estar preso, porque eles colocavam em anexo certidões falsificados. Então, até pessoas que de fato foram presas, eles pegavam esse documento, a título de exemplo da SEAP, editavam a data, né? Então eles botavam uma data bem anterior
na qual ele foi recluso, até para receber tem direito a um retroativo. Então, eles editavam. Então, o documento em si, ele tem tanto a falsificação por completa, pessoas que não foram presas, então eles faziam o documento, como alguns que foram presos e editavam esse valor para receber um retroativo da família, né? Então, eles iam no banco junto com a família, essa quadrilha, eles iam no banco e pegavam, né, era um acordo entre eles de 50% desse valor retroativo era a título do serviço feito. E a investigação conseguiu verificar se tem alguém do INSS envolvido também nesse crime? A priori, na primeira fase, não tem correlação a nenhum tipo de envolvimento com o funcionário público, né, do órgão do INSS, né? Há uma suspeita de envolvimento de advogados, mas isso aí vai ser investigado e análise dos materiais apreendidos para verificar de fato se tem ou não. Mais ou menos quanto de prejuízo aí? Mais ou menos R$1,5 milhão. Radar Amazônico. Delegado, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, em média, quantas pessoas participavam dessa associação criminosa e qual era o grau dela aqui no Amazonas. E a segunda pergunta é se a Polícia Federal acredita que tem algum político amazonense envolvido nesse caso? Não entendi muito. Quantas pessoas eram? Aqui no Amazonas e como é que era a participação deles aqui? Todas as 5 pessoas eram daqui de Manaus, né? Sendo que 2, há anos atrás, foram morar, uma em Minas Gerais e outra no Paraná, né? Então, já estão morando, acho que no mínimo uns 3 anos nesses outros estados, né? Mas continuavam recebendo documentos alterados, né? E faziam as coisas de lá, né? Então, a priori, são 5 pessoas envolvidas, né? Então, nessa associação criminosa. E sobre questão política, não foi relatado em nenhuma análise o envolvimento de nenhum político nessa situação. Alguma